Muito bem, começamos mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos que trata de assuntos ligados ao mundo do trabalho. Hoje nós vamos falar de fonoaudiologia. Nós vamos falar de qualidade da voz e de técnicas que evitem o desgaste das cordas vocais e possibilitem um melhor aproveitamento da própria voz. Nós vamos falar com a Fabiana Zambon, que ela é fonoaudióloga do Sindicato dos Professores de São Paulo, o Simpro-SP. Fabiana, por que é importante para os professores um treinamento na sua área? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, dizer que é uma honra e uma satisfação estar aqui hoje. O professor é um profissional que precisa muito da voz, da comunicação. Ele usa a voz de uma forma muito diferente das outras pessoas. Ele usa a voz por muitas horas no dia, muitas vezes numa circunstância adversa, então com ruído, com um número excessivo de alunos por sala de aula. A gente ainda vê que são poucos professores que têm disponível o microfone, que usam o microfone. Então, ter a prevenção e ter a orientação é muito importante para diminuir aí. Eles têm muitos problemas de voz por conta dessas circunstâncias. Então, a prevenção ajuda bastante com que eles consigam dar aula sem desenvolverem problemas de voz. Agora, este é um programa tocado por um sindicato de trabalhadores qualificados, mas trabalhadores, professores. Quem é que pode frequentar o programa que você administra, gerencia, ou as oficinas de voz? Só os sócios? Professor aposentado, um professor que queira estar iniciando na carreira? Quem é o público preferencial? Bom, nós temos várias linhas de atuação dentro do programa. Nós temos um serviço que acontece dentro da sede do sindicato. Lá a gente oferece desde avaliação, orientação, aprimoramento e tratamento de voz para os professores que já têm. Esse é permanente. Eu estou lá todos os dias. Estou todos os dias à tarde, das 2 às 5, e aos sábados de manhã, das 9 ao meio-dia. Então, esse é um programa, um serviço que o professor vai até nós para tratar ou para aprimorar a voz. Nesse serviço, para agendar o atendimento, o professor precisa ser associado ao Simpro. Os professores aposentados que foram associados também têm direito a participar, a usar o programa. Nós também oferecemos algumas oficinas. Essas oficinas são abertas a todos os professores. Esse ano, a gente incluiu uma oficina de preparo vocal para o início do ano de trabalho, que é gratuita. Infelizmente, ela já está com as vagas esgotadas. Ela vai acontecer agora, dia 3 de fevereiro. É uma novidade no sindicato, porque, em paralelo, no programa, a gente desenvolve várias pesquisas. E uma das últimas pesquisas, que foi minha pesquisa de doutorado, a gente viu que o início do ano, o professor no início do ano, ele sofre um impacto na voz. E por quê? Talvez por conta das novas turmas, das novas escolas. E a gente até chegou numa discussão que muitos dias sem lecionar também pode descondicionar a voz. A voz é toda produzida por uma musculatura. Então, muitos dias sem lecionar, talvez ele precise de um preparo antes de começar aí o ano letivo. Nessa pesquisa, a gente acompanhou os professores durante o ano inteiro. Então, a gente fez uma avaliação no começo do ano, no final do primeiro semestre, depois de julho e no final do ano. E depois de julho, ele melhora muito mais do que no começo do ano. Então, precisa mesmo de alguns exercícios para iniciar o ano. Então, esse trabalho a gente abriu para todos os professores, sendo ou não associados, e foi gratuito. A gente tem também algumas oficinas de voz e comunicação, que acontecem em alguns momentos do ano. A gente ainda não tem uma data certa para essa oficina, provavelmente ela vai acontecer em março. Ela é divulgada dentro da Escola do Professor, que são cursos que o sindicato oferece para os professores. Eles têm um custo, mas são preços bem reduzidos. Tem um preço diferenciado para quem é ou não associado, mas são preços bem acessíveis. Então, a gente também tem esse trabalho. E também eu vou às escolas da rede privada e ofereço palestras para todos os professores, independente de serem ou não associados, sobre os cuidados com a voz. Fabiana, o que ajudaria a pessoa a ter uma voz boa? Por exemplo, dormir bem, como não aconteceu comigo esta noite. Quero crer que isso ajude. Uma boa alimentação ajuda? Tomar bastante água ajuda? Exercícios ajudam? Não fumar ajuda?
A respiração ajuda? Ou seja, além do aspecto, digamos, orgânico, da conformação morfológica dessa região aqui, da traqueia, etc., o que precisa e pode ser feito para melhorar a voz? Bom, você já falou, já pontuou coisas muito importantes, o sono é muito importante e, infelizmente, a gente vê que os professores tendem a dormir pouco, então as pesquisas mostram que tem uma associação com a falta de sono e cansaço vocal e até um pouco de rouquidão. E, nessa pesquisa, os autores viram que os professores tendem... Então, eles viram uma associação entre rouquidão e cansaço vocal com 6 menos horas de sono por noite. E 50% dos professores investigados disseram que dormiam menos de 6 horas. Então, a gente vê que o sono interfere bastante. Beber água é fundamental. É importante que o professor mantenha uma hidratação constante, porque a gente sabe que, quando eu bebo água, quando eu estou hidratado, as minhas pregas vocais vibram melhor, com mais facilidade. O esforço vocal é menor, então beber água é fundamental. Respiração é importante, o professor respirar, coordenar bem a respiração com a voz, para não sobrecarregar tanto as pregas vocais, as cordas vocais, e toda essa musculatura do pescoço que ajuda na produção vocal. Então, e os exercícios de aquecimento vocal são fundamentais. Lógico que sempre com orientação fonoaudiológica, mas um professor que entra em sala de aula com a voz mais aquecida acaba tendo a voz mais preparada e diminui o risco aí de desenvolver uma alteração. Porém, é muito importante que o professor tenha percepção de voz. É importante que ele perceba a voz de uma forma diferente das outras pessoas. Quais são os momentos que ele pode diminuir um pouco o volume? Quais são os momentos que ele tem que descansar um pouco? Quais os momentos que ele tem que flexibilizar a voz, falar mais grosso ou mais fino? Então, ter essa percepção de voz e de comunicação ajuda bastante também. Perfeito. Eu estou falando com a fonoaudióloga Fabiana Zambon, que trabalha para o Simpro-SP, aqui da capital, e que coordena um programa já há muitos anos de qualidade da voz. Falou de cursos, de oficinas, de técnicas. Quando você reúne um grupo para fazer uma oficina, digamos assim, há um número limitado? Qual é o número ideal? E no seu cotidiano, qual é o atendimento que você faz? Eu chego lá, sou professor, dou aula, sei lá, na Vila Carrão, eu soube que o sindicato tem esse trabalho. Que demandas que surgem assim no cotidiano? Bom, nas oficinas, essa oficina que a gente vai fazer agora no dia 3, ela é muito nova. É a primeira vez que a gente faz essa oficina de preparo vocal no início do ano. Dia 3 de fevereiro. Dia 3 de fevereiro. Então, é nova, a gente abriu para um número maior de vagas que que o nosso auditório comporta, 100 vagas. Mas, normalmente, as oficinas de voz e comunicação têm um número bem mais reduzido, porque a gente acaba trabalhando atividades muito práticas. Então, a gente reduz nas de voz e comunicação. Dentro do sindicato, o atendimento funciona da seguinte forma. O professor agenda uma avaliação. Primeiro dia eu faço uma avaliação para todos os professores, eu solicito uma avaliação otorrinolaringológica, uma laringoscopia, porque é muito importante o trabalho em parceria do fonoaudiólogo com o otorrinolaringologista. Após um diagnóstico, o professor ou faz no Simpro algumas sessões de aprimoramento de voz, então vamos imaginar que ele não tem alteração. A gente entra com algumas sessões para ele ou articular melhor, ou tirar um pouco a força. Então, aprimorar a voz para diminuir aí o risco de uma alteração. E, em paralelo, exercícios de aquecimento e desaquecimento de voz. Para o professor que já tem um problema, ele entra em sessões de tratamento. Então, ele faz o tratamento no sindicato. Quando ele tem alta, depois ele passa a ser acompanhado. Uma vez por ano, depende do caso, de 6 em 6 meses ou uma vez ao ano, porque ele continua em sala de aula e, muitas vezes, ele continua numa situação de risco. Então, o acompanhamento é muito importante para a manutenção da melhora. Fabiana, um professor que tenha tido uma doença nessa região que da traqueia, da garganta, etc., onde a fala, né, digamos, acontece, né, as cordas vocais, etc. Professor que, às vezes, tenha feito alguma cirurgia. Eu tenho, por exemplo, um amigo meu que é professor que fez quimioterapia, inclusive por causa de problema de câncer na região do pescoço e da garganta. A fonoaudiologia pode ajudar a pessoa a ter uma recuperação mais rápida e pode, digamos, ensinar de novo a falar bem?
Bom, sem dúvida, eu acho que a fonoaudiologia, as sessões de fonoaudiologia sempre ajudam. Os professores que eu atendo no sindicato normalmente têm lesões benignas, não têm câncer, eles têm lesões, alterações por conta do uso da voz em sala de aula, então normalmente são lesões mesmo benignas, não. E a caso do câncer de laringe é uma característica mais particular. O cigarro aumenta muito a chance de câncer de laringe, o consumo de bebidas alcoólicas e o cigarro. Então, a gente sempre orienta os professores em relação ao fumo. Lógico que com câncer de laringe é muito difícil para qualquer pessoa. E, para quem usa a voz profissionalmente, tem que cuidar de uma forma muito maior aí para não desenvolver nenhum. Acho que toda a população tem que cuidar e o cigarro realmente tem que ser evitado. Mas, pensando nos professores que procuram, normalmente alguns não podem até ter uma alteração de voz sem ter uma lesão nas pregas vocais. Pode, às vezes, ser um problema só funcional, do funcionamento da voz. Mas muitos que me procuram no sindicato já têm alterações, repetindo, são benignas, mas alterações que acabam trazendo impacto no uso da voz no cotidiano. Então, a fonoterapia sempre ajuda e sempre a gente trabalha em parceria com o médico otorrinolaringologista. Então, eu nunca atendo o professor se ele não tem um diagnóstico médico também. Perfeito. Fabiana Zambon, fonoaudióloga do Sindicato dos Professores de São Paulo. Onde fica o sindicato? Eu sou um professor e me interessei pelo assunto. Como é que eu te procuro? Em que dias e horários? Tá ótimo. O sindicato ele fica na rua Borges Lagoa, número 208, na Vila Clementino, próximo ao metrô Santa Cruz, a estação de metrô Santa Cruz. No site do sindicato, www.simprosp, Simprosp com N, SINPROSP.org.br. Dentro do site tem todas as informações, então, no link Programa de Saúde Vocal, ele encontra todas as informações sobre o programa, inclusive todo o material que a gente já produziu. Então, nós temos um guia com 60 perguntas e respostas sobre voz e um filme para conscientizar o professor sobre a voz. Para agendar, ou ele liga no sindicato, que é 5080-5988, ou ele pode mandar um e-mail para voz@simprosp.org.br para agendar uma avaliação. É sempre importante ele agendar a avaliação. Muito obrigado, Fabiana. Até um próximo vídeo da semana. Abraço a todos e a todas.